O conceito de transferência, Thomas Szasz, Jornal Internacional de Psicanálise, volume 44, 1963, parte 4. Tradução nossa. 1. Uma análise lógica. Transferência é um dos conceitos mais significativos em psicanálise. Portanto, é especialmente importante que seu significado seja claro e seu uso preciso. Neste ensaio, meu objetivo é apresentar uma breve análise dos principais significados e usos desse conceito. Essa contribuição faz parte de um esforço maior, cujo objetivo é identificar as atividades que são especificamente psicanalíticas, e assim distinguir a psicanálise de outras formas de psicoterapia. Potencialmente, o tema da transferência é tão amplo quanto a própria psicanálise. Para tornar nossa tarefa mais administrável, discutirei a transferência sob 5 tópicos distintos, a saber: 1. Transferência e realidade. 2. Transferência na situação analítica e fora dela. 3. Transferência e neurose de transferência. 4. Transferência como julgamento do analista e como experiência do paciente. 5. Transferência e aprendizagem. Transferência e realidade. Logicamente, a transferência é semelhante a conceitos como delírio, ilusão e fantasia. Cada um é definido por contraste com a realidade. O paradigma clássico de transferência de Freud, recorde-se, era o fenômeno do amor transferencial, isto é, o apaixonar-se da paciente mulher pelo terapeuta homem. O que é esse fenômeno? De acordo com a paciente, é estar apaixonada pelo analista. De acordo com Freud, é uma ilusão. O fato novo que somos assim involuntariamente compelidos a reconhecer, chamamos de transferência. Com isso, queremos dizer uma transferência de sentimentos para a pessoa do médico, porque não acreditamos que a situação do tratamento possa explicar a origem de tais sentimentos. Já encontramos essa distinção em outros lugares, entre dor imaginária e real e entre dor psicogênica e física. Nesses casos, há um conflito de opiniões entre paciente e médico, que não se resolve pelo exame dos méritos das duas visões, mas sim pelo julgamento autocrático do médico. Sua visão está correta e é considerada realidade. A visão do paciente está incorreta e é considerada transferência. Essa ideia é expressa por Nunberg quando, em resposta à pergunta o que é transferência, ele afirma: transferência é uma projeção. O termo projeção significa que as relações internas e inconscientes do paciente com seus primeiros objetos libidinais são externalizadas. Na situação de transferência, o analista tenta desmascarar as projeções ou externalizações sempre que elas aparecem durante o tratamento. Essa visão é repetida acriticamente em todas as discussões sobre o assunto. Os exemplos mais triviais de identificação errônea são apresentados repetidamente, como se revelassem algo novo. Um trecho de um artigo recente de Spitz, 1956, é ilustrativo. Veja o caso daquela minha paciente, que após quase um ano de análise comigo, em conexão com um sonho, expressou a opinião de que eu era dono de uma rica cabeleira castanha, um tanto cacheada. Confrontá-la com a triste realidade tornou fácil levá-la à percepção de que o proprietário daquele adorno capilar era seu pai, e assim dar um pequeno passo no esclarecimento de sua percepção, tanto em relação às emoções que sentia por mim, quanto aquelas que tinha originalmente sentido em relação ao pai. À primeira vista, não há nada de errado com esse relato, mas isso ocorre apenas porque a percepção dos fatos pelo analista é obviamente mais precisa do que a do paciente. Isso obscurece as complexidades e armadilhas inerentes à tática de classificar a visão do analista como realidade e a do paciente como irrealidade. Fenichel, 1941. Aqui está uma situação mais desafiadora. O analista acredita ser gentil e compassivo, mas o paciente pensa que ele é arrogante e egoísta.
Quem dirá agora o que é realidade e o que é transferência? A questão é que o analista não considera as reações do paciente pré-rotuladas, por assim dizer. Ao contrário, ele mesmo deve rotulá-las. Portanto, a distinção de Nunberg, 1951, entre trabalho analítico e não analítico não ajuda muito. O psicanalista e o não psicanalista diferem em seu tratamento e compreensão desse fenômeno, pois o primeiro trata os sintomas transferenciais como ilusões, enquanto o segundo os toma pelo seu valor aparente, ou seja, como realidades. Não há como negar, no entanto, que a distinção entre transferência e realidade é útil para o trabalho psicanalítico. Mas o mesmo ocorre com a distinção entre dor real e dor imaginária para o trabalho do clínico geral ou do cirurgião. Utilidade prática e clareza epistemológica são duas questões distintas. O uso profissional do conceito de transferência não deve nos cegar para o fato de que o termo não é uma descrição neutra, mas sim o julgamento do analista sobre o comportamento do paciente. Transferência na situação analítica e fora dela. Tem havido muita discussão na literatura psicanalítica sobre a relação precisa entre transferência e situação analítica. Freud enfatizou desde o início que a tendência humana a formar transferências é universal. Apenas o uso que fazemos dela é específico para a análise. Glover, 1939, expõe essa visão sucintamente. À medida que a transferência se desenvolve, sentimentos originalmente associados às figuras parentais são deslocados para o analista, e a situação analítica é encarada como infantil. O processo de transferência, é claro, não se limita à situação psicanalítica. Ele desempenha um papel importante em todas as relações humanas, seja com objetos concretos, animados e inanimados, ou abstratos, ideias. Portanto, é responsável pelas variações mais surpreendentes na gama de interesses manifestados por diferentes indivíduos ou pelo mesmo indivíduo em momentos diferentes. Apesar da clareza e simplicidade dessa visão, muitos analistas tentaram redefinir a transferência como um fenômeno exclusivamente analítico. Assim, criam-se duas classes de transferências, uma analítica e outra não analítica. McAlpine, 1950, define a transferência analítica como a adaptação gradual de uma pessoa, por regressão ao contexto analítico infantil. Welder, 1956, também enfatiza a especificidade do contexto analítico no desenvolvimento da transferência analítica. Pode-se dizer que a transferência é uma tentativa do paciente de reviver e reencenar na situação analítica e em relação ao analista situações e fantasias de sua infância. Portanto, a transferência é um processo regressivo. A transferência se desenvolve em consequência das condições do experimento analítico, a saber, da situação analítica e da técnica analítica. Menninger, 1958, limita a transferência à situação analítica. Defino a transferência como os papéis ou identidades irrealistas atribuídos inconscientemente a um terapeuta por um paciente na regressão do tratamento psicanalítico e as reações do paciente a essa representação derivadas de experiências anteriores. Esta interpretação e outras semelhantes talvez sejam tentativas de operacionalidade, mas se assim for, elas ultrapassam o objetivo. Definir transferência em termos da situação analítica é como definir micróbios como pequenos objetos que aparecem sob um microscópio. A posição psicanalítica clássica, exemplificada pelos escritos de Freud, Fenichel e Glover, embora menos pretensiosa, é mais precisa. Assim como a ocorrência de bactérias não se limita a laboratórios, a ocorrência de transferência não se limita à situação analítica. No entanto, cada uma é melhor observada e estudada, não em seu habitat natural, mas em circunstâncias especiais.
Essa visão não implica que a situação analítica não exerça influência sobre o desenvolvimento da transferência. É claro que exerce, mas o mesmo ocorre com todas as outras situações em que as transferências desempenham um papel, como a relação médico-paciente, o casamento, a situação de trabalho e assim por diante. A relação analítica difere de todas as outras de duas maneiras. Primeiro, facilita o desenvolvimento de reações transferenciais relativamente intensas no paciente. Segundo, é uma situação em que as transferências devem ser estudadas e aprendidas, e não colocadas em prática. Transferência e neurose de transferência. A diferença entre transferência e neurose de transferência é de grau. Analistas geralmente falam de transferências quando se referem a ideias, afetos ou padrões de conduta isolados que o paciente manifesta em relação ao analista e que são repetições de experiências semelhantes da infância do paciente. E falam de neurose de transferência quando se referem a um conjunto mais amplo e coerente de transferências. Hofer, 1956, e Zetzel, 1956. A imprecisão nesse uso decorre da falta de padrões quanto à quantidade de transferências necessárias para que se possa legitimamente falar de neurose de transferência. Em outras palavras, lidamos aqui com uma distinção quantitativa, mas não possuímos instrumentos de mensuração nem padrões de mensuração para fazer estimativas quantitativas. Assim, a distinção entre transferência e neurose de transferência permanece arbitrária e impressionista. Transferência como julgamento do analista e como experiência do paciente. Tradicionalmente, a transferência tem sido tratada como um conceito formado pelo analista sobre algum aspecto da conduta do paciente. Por exemplo, as declarações de amor do paciente pelo analista podem ser interpretadas como irrealistas e decorrentes da transferência. Nesse uso, o termo transferência refere-se ao julgamento do analista. Além disso, a palavra transferência é frequentemente usada e, de fato, deveria ser usada para descrever um certo tipo de experiência que o paciente analítico tem e que pessoas em outras situações também podem ter. O paciente analítico pode sentir, com ou sem que o analista o diga, que seu amor pelo terapeuta é exagerado, ou que esse ódio por ele é intenso demais, ou que sua ansiedade em relação à saúde do terapeuta é injustificada. Em resumo, o paciente pode estar ciente de que o terapeuta é importante demais para ele. É a esse fenômeno que me refiro quando falo de transferência como experiência e como autoavaliação. Embora a experiência da transferência possa nunca estar completamente ausente da análise, se estivesse, como poderia ser analisado? Tem sido curiosamente negligenciado na teoria do tratamento psicanalítico. Fenichel, 1941, menciona isso, mas não o desenvolve. Nem tudo o que é vivenciado por um paciente na forma de afetos e impulsos durante o curso de um tratamento analítico é transferência. Se a análise parece não progredir, o paciente tem, na minha opinião, o direito de ficar com raiva, e sua raiva não precisa ser uma transferência da infância. Ou melhor, não conseguiremos demonstrar o componente transferencial nela. Página 95. O fato é que o julgamento do analista sobre se o comportamento do paciente é ou não transferência pode ser validado pelo paciente e, inversamente, a experiência e o autojulgamento do paciente podem ser validados pelo analista. Vamos revisar brevemente o que tal processo de validação cruzada pode implicar. Repetindo, nossa premissa é que o termo transferência expressa um julgamento, formado pelo terapeuta ou pelo paciente sobre alguns aspectos de seu comportamento. Assim,
A ação ou o sentimento de um paciente podem ser julgados como 1. Transferência, se for considerado uma expressão de interesse basicamente direcionado a objetos da infância, desviada para o analista ou para outras figuras na vida atual do paciente. 2. Comportamento adaptado à realidade, se for considerado um sentimento válido sobre ou uma reação à pessoa a quem é direcionado. Como a situação analítica envolve duas pessoas e cada uma tem a opção de 2 julgamentos sobre qualquer ocorrência específica, haverá 4 resultados possíveis. A. Analista e paciente concordam que o comportamento em questão é transferência. Isso permite ao analista interpretar a transferência e ao paciente vivenciá-la e aprender com ela. B. O analista considera a transferência comportamental do paciente, mas o paciente não. Exemplos do chamado amor transferencial ou transferência erotizada são ilustrativos. Independente de quem esteja correto, analista ou paciente, tal discordância impede a análise da transferência. As razões mais comuns para esse impasse são: primeiro, que o analista esteja equivocado em seu julgamento, e segundo, que o paciente, embora exibindo manifestações transferenciais, não tenha consciência disso. C. Analista e paciente concordam que a transferência do paciente. O comportamento é orientado para a realidade. Isso não exige um trabalho especificamente analítico. Desnecessário dizer que, neste caso, como em todos os outros, tanto o analista quanto o paciente podem estar enganados. D. O analista pode considerar o comportamento do paciente realista, mas o paciente pode saber que se trata de transferência. Essa possibilidade, pelo menos nessa forma, raramente é discutida em psicanálise. Consistente com sua negligência, não há exemplos formais, como amor de transferência, que poderiam ser citados para ilustrá-la. Em geral, o resultado mais comum é que o analista age. Por exemplo, ele pode se envolver em atos sexuais com o paciente, quando na verdade o paciente estava apenas testando, ou pode desistir da análise, acreditando que o paciente está muito deprimido, suicida ou de outra forma inanalisável, quando novamente o paciente estava apenas se comportando de forma difícil para testar a perseverança do analista em seus esforços de análise. Esse tipo de ocorrência não pode, é claro, fornecer uma oportunidade para o analista fazer interpretações transferenciais. No entanto, pode dar ao paciente a oportunidade de realizar uma autoanálise, seja durante a análise ou mais frequentemente posteriormente. A análise delineada acima ajuda a esclarecer o uso da palavra transferência no tratamento dos chamados pacientes borderline ou esquizofrênicos. Winnicott, 1956. Nesses casos, quando os analistas falam de transferências, referem-se a construções próprias que o paciente não compartilha. Ao contrário, para os pacientes, essas experiências são invariavelmente reais. O uso do termo transferência neste contexto pode ser válido, mas não é válido falar em analisar tais pacientes, porque suas chamadas transferências nunca podem ser analisadas. Transferência e aprendizagem. A tarefa do paciente em análise é discriminar entre 2 aspectos de seus relacionamentos: aqueles baseados em transferências e aqueles baseados na realidade. Em outras palavras, o paciente deve aprender a distinguir suas reações ao analista como um símbolo e como uma pessoa real. A relação analítica, se conduzida adequadamente, proporciona uma situação particularmente adequada, embora não única, para realizar esse tipo de discriminação. Em termos de relações objetais, poderíamos dizer que a tarefa do paciente é discriminar entre o analista como objeto interno e como objeto externo. Objetos internos só podem ser tratados por defesas intrapsíquicas. Eles podem ser domesticados, mas não podem ser alterados.
Para alterá-los, é necessário reconhecer a existência psicológica dos objetos internos por seus efeitos sobre objetos externos reais. Isso só pode ser alcançado no contexto de uma relação humana real. A relação analítica, que permite ao paciente investir o analista com qualidades humanas emprestadas de outros, mas que o analista não aceita nem rejeita, mas apenas interpreta, é, portanto, projetada para ajudar o paciente a aprender sobre seus objetos internos. Esse tipo de aprendizagem psicoterapêutica deve ser distinguido de outras experiências de aprendizagem, como sugestão ou imitação. Somente uma teoria baseada no modelo educacional pode acomodar o papel da transferência no tratamento psicanalítico. Resumo da parte 1. Os termos transferência e realidade são julgamentos avaliativos, não meras descrições do comportamento do paciente. 2. Transferências ocorrem em todos os relacionamentos humanos. O relacionamento analítico difere da maioria dos outros a. Nas maneiras como facilita o desenvolvimento de transferências e b. Nas maneiras como lida com as transferências. 3. A distinção entre transferência e neurose de transferência é quantitativa e arbitrária. Não há um padrão para a quantidade de transferência necessária para uma neurose de transferência. 4. O comportamento humano, especialmente em análise, pode ser simultaneamente vivenciado e observado. Não apenas o analista pode considerar o comportamento do paciente como transferência ou realidade, mas também o próprio paciente. O analista pode interpretar apenas o que reconhece como transferência. O paciente pode aprender apenas com o que vivencia como transferência e o que ele próprio considera transferência. 2. O conceito de transferência como defesa do analista. Na primeira parte do meu artigo, revisei o papel do conceito de transferência na teoria do tratamento psicanalítico. O objetivo desta segunda parte é demonstrar uma função não reconhecida desse conceito: proteger o analista do impacto da personalidade do paciente. Na teoria psicanalítica, o conceito de transferência serve como uma hipótese explicativa, enquanto na situação psicanalítica serve como uma defesa para o analista. Sua função para o paciente não será considerada neste ensaio. Tipos de dados na situação psicanalítica. Frequentemente se presume e às vezes se afirma que os dados do analista são compostos pelas expressões verbais e pelo comportamento não verbal do paciente. Essa visão não é só exatamente simplista, como também completamente falsa. Para começar, devemos distinguir entre dois tipos diferentes de dados disponíveis ao analista: observação e experiência. Essa é uma distinção familiar. Estamos acostumados a falar do ego do analisando como sendo dividido em duas partes, uma experienciando, a outra observando. Essa dupla orientação para o ego, no entanto, não é específica para a análise. A maioria dos adultos com personalidades adequadamente desenvolvidas, a menos que estejam intensamente absortos em uma experiência, são capazes de assumir uma atitude tanto concreta quanto abstrata em relação às suas ações e experiências. Goldstein, 1951. Mesmo uma pessoa solitária, se autorreflexiva, possui duas classes de dados sobre si mesmo. Primeira, sua autoexperiência. Por exemplo, sinto-me ansioso. Em segundo lugar, seu julgamento da experiência. É bobagem, não há nada a temer. Na situação analítica, os dados, ou seja, quem vivencia, observa e comunica o que e a quem, são muito mais complexos. As informações disponíveis para os participantes em uma situação de duas pessoas podem ser organizadas de forma hierárquica da seguinte forma: 1. A experiência pessoal de cada participante. Isso às vezes é chamado de experiência subjetiva, mas o adjetivo é supérfluo e enganoso. 2. O julgamento de cada participante sobre sua experiência. O ego observador toma sua própria experiência como objeto de estudo.
Por exemplo, transferência como uma experiência do paciente, contra-transferência como uma experiência do analista. 3. O julgamento de cada participante sobre a experiência de seu parceiro. Por exemplo, o julgamento do analista de que as experiências corporais do paciente são hipocondríacas, ou o julgamento do paciente de que a simpatia do analista é uma fachada. 4. A reação de cada paciente ao julgamento do parceiro sobre sua experiência. Por exemplo, a reação do paciente à visão do analista de que ele sofre de hipocondria, ou a reação do analista à visão do paciente de que ele é a pessoa mais compreensiva do mundo. 5N. Logicamente, uma reação pode ser sobreposta a outra ad infinitum. Na realidade, podemos vivenciar e compreender apenas alguns movimentos de vai e vem nesse tipo de situação comunicacional. Apliquemos essas considerações ao problema da transferência na prática da psicanálise. Para começar com um exemplo mais simples, o analista decide que determinado comportamento do paciente é transferência e lhe comunica essa ideia. O paciente nega e afirma que é a realidade. Geralmente, presume-se que essas duas afirmações se contradizem. Isso é necessariamente verdade? Somente se cada uma se referir ao mesmo objeto, ocorrência ou relação. É o caso quando uma pessoa diz: Boston fica a leste de Nova York, e outra diz: não, Boston fica a oeste de Nova York. Em muitas outras situações, no entanto, onde afirmações aparentemente contraditórias são proferidas, a atenção aos detalhes revela que os dois falantes não estão falando sobre a mesma coisa. Por exemplo, um paciente hipocondríaco pode dizer ao seu médico: sinto dores no estômago. O médico, tendo-se convencido de que o paciente está fisicamente saudável, pode responder: não, você não tem dores, você está apenas nervoso. Essas duas pessoas estão falando sobre coisas diferentes. O paciente sobre suas experiências, o médico sobre seu julgamento médico. Ambas as afirmações podem ser verdadeiras, ambas também podem ser falsas. A questão é que quando o analista comunica ao paciente a ideia de que este tem transferências, ele está expressando um julgamento, ao passo que, quando o paciente nega isso, ele pode estar comunicando uma de duas coisas: sua experiência ou seu julgamento sobre sua experiência. Em primeiro lugar, não há contradição entre analista e paciente. Eles não estão falando sobre a mesma coisa. Somente quando a negação do paciente se refere ao seu próprio julgamento sobre seu suposto comportamento transferencial é que há uma contradição entre as afirmações do analista e do paciente. Mas mesmo assim, os dois pacientes não se dirigem e julgam o mesmo objeto. O analista se dirige ao comportamento do paciente, enquanto o paciente se dirige ao próprio comportamento como experiência, ou seja, seu julgamento sobre seu próprio comportamento, mais a interpretação do analista sobre o seu comportamento como transferência. Acredito que estamos justificados em concluir que a situação analítica não é um cenário no qual proposições lógicas claramente formuladas são afirmadas, examinadas e aceitas como verdadeiras ou rejeitadas como falsas. O que pode aparecer na situação analítica como contradição lógica pode ser resolvida pela análise psicológica e semântica, em duas ou mais proposições não contraditórias. Transferência como construto lógico e como defesa psicológica. Estamos agora prontos para a tese deste ensaio, a saber, que embora na teoria psicanalítica a principal função do conceito de transferência seja servir como um construto lógico, na situação psicanalítica ele serve como uma defesa psicológica para o analista. Em outras palavras, no contexto do tratamento psicanalítico, a transferência tem um significado situacional específico, que se perde no contexto de um periódico ou livro psicanalítico. Qual é esse papel específico que o contexto da transferência desempenha na situação analítica?
Para responder a essa pergunta, devemos tentar recriar o clima psicológico da situação analítica. É obviamente uma situação muito íntima. Duas pessoas se encontram sozinhas com frequência e por um longo período de tempo. O paciente revela seus segredos mais bem guardados e o analista se compromete a guardar as confidências de seu paciente. Tudo isso tende a tornar o relacionamento próximo. Em termos técnicos, dizemos que o analista se torna um objeto libidinal para o paciente. Mas o que impede o paciente de se tornar um objeto libidinal para o analista? Não muito. Pacientes de fato se tornam objetos libidinais para analistas até certo ponto. Mas se isso fosse tudo o que havia na análise, o relacionamento analítico não seria diferente daquele entre médico de confiança e paciente, ou consultor jurídico e cliente. O que distingue o relacionamento analítico de todos os outros é que se espera que tanto o paciente quanto o analista façam de seu relacionamento um com o outro um objeto de escrutínio científico. Como eles podem fazer isso? Não é tão difícil quanto muitas vezes parece. Para começar, a expectativa do escrutínio de si mesmo e do outro é explicitada. O paciente aprende que não basta mergulhar na relação terapêutica e esperar pela cura, como esperaria pela extração de um dente. Pelo contrário, é-lhe dito, se ainda não sabe, que deve usar ao máximo seus poderes de observação, análise e julgamento. O analista deve fazer o mesmo. Sabemos, no entanto, que os seres humanos não são máquinas de pensamento automático. Nossos poderes de observação e análise dependem não apenas de nossas habilidades mentais, mas também de nosso estado emocional. Emoções poderosas são incentivos à ação, não à contemplação. Quando sentimos dor intensa, queremos alívio, não compreensão das causas da dor. Quando estamos solitários, queremos calor humano, não explicações sobre as causas de nossa solidão. Quando temos desejo sexual, queremos gratificação, não rejeição de nossas investidas com a explicação de que são transferências. A situação analítica é, portanto, um paradoxo. Ela estimula e, ao mesmo tempo, frustra o desenvolvimento de uma relação humana intensa. Em certo sentido, o analista e paciente provocam um ao outro. A situação analítica exige que cada participante tenha experiências intensas e, ainda assim, não haja de acordo com elas. Talvez esta seja uma das razões pelas quais não apenas muitos pacientes, mas também muitos terapeutas não a suportam. Preferem buscar encontros que sejam menos desgastantes emocionalmente ou que ofereçam melhores oportunidades para descarregar tensões afetivas na ação. Dado esse caráter experiencialmente intenso do encontro analítico, a questão é: o analista pode lidar com isso? O que permite suportar sem expressar o impacto dos poderosos sentimentos do paciente a favor e contra ele, bem como seus próprios sentimentos a favor e contra o paciente? A resposta reside em 3 conjuntos de fatores. 1. A personalidade do terapeuta. Ele deve ser ascético até certo ponto, pois deve ser capaz de vincular afetos poderosos e abster-se de agir onde outros talvez não consigam. 2. O contexto formal da análise. Consultas regulares em um consultório profissional, pagamento de honorários por serviços prestados, uso do divã e assim por diante. 3. O conceito de transferência. Os poderosos afetos do paciente são direcionados não ao analista, mas a objetos internos. Neste ensaio discutirei apenas o último elemento. O conceito de transferência atende a 2 propósitos analíticos distintos. É uma parte crucial da experiência terapêutica do paciente e uma medida defensiva bem-sucedida para proteger o analista de um envolvimento afetivo e real muito intenso com o paciente, pois a ideia de transferência implica negação e repúdio da experiência do paciente enquanto experiência. Em seu lugar,
é substituída pela construção mais administrável de uma experiência transferencial. Freud, 1914. Assim, se o paciente ama ou odeia o analista, e se o analista consegue ver essas atitudes como transferenciais, então, na prática, o analista se convenceu de que o paciente não possui esses sentimentos e disposições em relação a ele. O paciente não ama ou odeia realmente o analista, mas sim outra pessoa. O que poderia ser mais reconfortante? É por isso que as chamadas interpretações transferenciais são tão fácil e frequentemente mal utilizadas. Elas oferecem uma oportunidade pronta para manter o paciente à distância. Reconhecer o fenômeno da transferência e criar o conceito foi talvez a maior contribuição de Freud. Sem isso, o psicoterapeuta jamais poderia ter trazido distanciamento científico a uma situação da qual participa como pessoa. Há evidências históricas que revisaremos em seguida que sustentam a tese de que isso não poderia ser feito antes do reconhecimento da transferência, nem, aparentemente, pode ser feito hoje por aqueles que não fazem uso desse conceito. O analista não apenas pode usar o conceito de transferência como defesa contra o impacto da relação do paciente com ele, como pessoa, não como símbolo, mas também pode usar o conceito de uma relação de realidade com o paciente como defesa contra a ameaça das transferências do paciente. Vemos isso com mais frequência em analistas que tratam pacientes borderline ou esquizofrênicos. De fato, o uso defensivo da relação com a realidade tornou-se uma das marcas registradas da modificação sullivaniana da psicanálise. Há boas razões para isso. Na análise do indivíduo neurótico normal, um dos grandes perigos para o terapeuta é a tentação. O paciente pode parecer muito convidativo como pessoa, como objeto sexual e assim por diante. Resistir a isso, convencendo-se de que o paciente não está interessado nele como pessoa real, é eminentemente útil. Na terapia do esquizofrênico, no entanto, um dos grandes perigos é a compaixão. O paciente sofreu tão horrivelmente na infância que relembrá-lo pode ser doloroso demais, não apenas para ele, mas também para o terapeuta. Para neutralizar esse perigo, então, o terapeuta deve se convencer de que o paciente precisa não é uma revisão de seus infortúnios passados, mas um bom relacionamento com o terapeuta. Isso pode ser verdade em alguns casos, em outros pode ser um exemplo do uso defensivo do conceito de relação com a realidade. Recapitulando, tentei mostrar que na situação analítica, os conceitos de transferência e realidade como julgamentos do comportamento do paciente podem ser usados defensivamente um contra o outro. Esse fenômeno é semelhante à função defensiva dos afetos, por exemplo, da dor e da ansiedade. Cada um pode ser usado pelo ego para se proteger de ser subjugado pelo outro. As reações de Breuer e Freud ao erotismo na estrutura terapêutica. O método catártico, precursor da técnica analítica, revelava as ideias e os sentimentos da paciente histérica sobre si mesma e sua doença. Isso, por sua vez, levava ao reconhecimento dos sentimentos e necessidades sexuais da paciente. Enquanto os sintomas histéricos não fossem perturbados ou apenas perseguidos com hipnose, as pacientes tinham total liberdade para expressar seus problemas pessoais por meio de sinais corporais e outras comunicações indiretas. De fato, as atitudes médicas, incluindo as psiquiátricas em relação a esses pacientes, as convidavam a continuar esse tipo de comportamento comunicativo. Da mesma forma, esperava-se que os médicos pré-breuerianos respondessem aos sintomas histéricos apenas em termos de seus significados evidentes e de senso comum.
Se uma mulher fosse neurastênica, era função do médico torná-la mais enérgica. Se um homem fosse impotente, ele deveria ser tornado potente. Ponto final. Nenhuma outra pergunta deveria ser feita. Esse estado de coisa apresentava poucos problemas aos médicos, exceto que sua eficiência terapêutica era baixa, mas não menor do que em doenças orgânicas. E, é claro, não levava a grandes mudanças nos pacientes. Foi essa situação psicoterapeuticamente homeostática entre pacientes e médicos que Breuer perturbou. Ele iniciou a tradução da linguagem corporal histérica do paciente para a fala comum. Zas, 1961. Mas Breuer logo descobriu que isso não era nada parecido com decifrar hieróglifos egípcios. A placa de mármore permaneceu intocada pelos esforços do tradutor, mas a paciente histérica não. Assim, à medida que Breuer prosseguia na tradução dos sintomas de Ana O para a linguagem dos problemas pessoais, ele achou necessário manter um relacionamento com ela sem a proteção anteriormente proporcionada pelos sintomas histéricos. Pois não devemos esquecer que as defesas inerentes aos sintomas histéricos e também a outros serviam não apenas às necessidades da paciente, mas também do médico. Enquanto a paciente não tivesse consciência de afetos e necessidades perturbadoras, especialmente agressivas e eróticas, ela não poderia perturbar abertamente seu médico com eles. Mas uma vez que essas inibições foram levantadas, ou como poderíamos dizer, uma vez que a tradução foi efetuada, tornou-se necessário para o terapeuta lidar com a nova situação. Uma mulher atraente sexualmente excitada em vez de uma paciente lamentavelmente incapacitada. Breuer, como sabemos, não conseguiu lidar com essa nova situação e fugiu dela. Freud, no entanto, conseguiu, e assim estabeleceu sua justa reivindicação à grandeza científica. Meus comentários anteriores baseiam-se nas muitas fontes históricas sobre as origens da psicanálise que nos foram disponibilizadas, especialmente na última década. Em vez de citar fatos específicos, a maioria dos quais familiares aos analistas, citarei algumas passagens da biografia de Freud escrita por Jones, 1953, que ilustram como surgiu a necessidade da transferência como defesa para o terapeuta e a função que ela desempenhou para Breuer e Freud. Freud me relatou um relato mais completo do que o que descreveu em seus escritos sobre as circunstâncias peculiares que cercaram o fim desse novo tratamento. Parece que Breuer havia desenvolvido o que hoje chamaríamos de uma forte contratransferência para sua interessante paciente. De qualquer forma, ele estava tão absorto que sua esposa se cansou de não ouvir mais nada e em pouco tempo sentiu ciúmes. Ela não demonstrou isso abertamente, mas tornou-se infeliz e taciturna. Demorou muito para que Breuer, com os pensamentos em outro lugar, adivinhasse o significado do estado de espírito dela. Isso provocou nele uma reação violenta, talvez composta de amor e culpa, e ele decidiu encerrar o tratamento. Ele anunciou isso a Ana O, que já estava muito melhor, e se despediu dela. Mas naquela noite ele foi trazido de volta e a encontrou em um estado de grande excitação, aparentemente tão doente como sempre. A paciente, que segundo ele parecia ser um ser assexuado e nunca havia feito qualquer alusão a um tópico tão proibido durante todo o tratamento, estava agora em meio a um parto histérico, pseudocitose. A interrupção lógica de uma gravidez fantasma que se desenvolvia invisivelmente em resposta aos cuidados de Breuer. Embora profundamente chocado, ele conseguiu acalmá-la, hipnotizando-a e em seguida suando frio pela casa. No dia seguinte, ele e a esposa partiram para Veneza para uma segunda lua de mel que resultou na concepção de uma filha. A menina nascida nessas circunstâncias cometeria suicídio em Nova York, quase 60 anos depois. A confirmação desse relato pode ser encontrada em uma carta contemporânea que Freud escreveu a Martha, que contém substancialmente a mesma história. Ela imediatamente se identificou com a esposa de Freud, esperava que o mesmo nunca acontecesse com ela,
ao que Freud reprovou sua vaidade em supor que outras mulheres se apaixonariam por seu marido. Para que isso acontecesse, era preciso ser um Breuer. A pobre paciente não se saiu tão bem quanto se pode deduzir do relato publicado de Breuer. Recaídas ocorreram e ela foi internada em uma instituição em Groß-Enzersdorf. Um ano depois de continuar o tratamento, Breuer confidenciou a Freud que ela estava completamente desequilibrada e que ele desejava que ela morresse e assim se livrasse de seu sofrimento. No entanto, ela melhorou e abandonou a morfina alguns anos depois. Marta relata como Ana O, que por acaso era uma velha amiga e mais tarde uma conexão por casamento, a visitou mais de uma vez. Ela então se sentia bem durante o dia, mas ainda sofria de seus estados alucinatórios à medida que a noite avançava. A senhorita Berta, Ana O, não era apenas muito inteligente, mas também extremamente atraente em físico e personalidade. Quando internada no sanatório, ela inflamou o coração do psiquiatra responsável. Sua mãe veio de Frankfurt e a levou de volta para lá definitivamente no final dos anos 80. Berta, que era nascida e criada em Viena, manteve sua graça, charme e humor vienenses. Alguns anos antes de morrer, ela compôs 5 espirituosos obituários de si mesma para diferentes periódicos. Um lado muito sério, no entanto, desenvolveu-se aos 30 anos, e ela se tornou a primeira assistente social da Alemanha, uma das primeiras do mundo. Ela fundou um periódico e vários institutos onde ela treinava estudantes. Grande parte da sua vida foi dedicada a causas femininas e à emancipação, mas o trabalho com crianças também teve grande destaque. Entre suas experiências estavam várias expedições à Rússia, Polônia e Romênia para resgatar crianças cujos pais haviam perecido em pogroms. Ela nunca se casou e permaneceu muito devota a Deus. Cerca de 10 anos depois, numa época em que Breuer e Freud estudavam casos juntos, Breuer o chamou para uma consulta sobre uma paciente histérica. Antes de vê-la, ela descreveu seus sintomas, aos quais Freud apontou que eram produtos típicos de uma gravidez de fantasia. A recorrência da antiga situação era demais para Breuer. Sem dizer uma palavra, ele pegou seu chapéu e bengala e saiu apressadamente de casa. Página 224 a 226. Gostaria de destacar os seguintes itens neste relato. 1. Tendo efetuado a tradução de sintoma histérico dirigido impessoalmente a qualquer pessoa para interesse sexual dirigido à pessoa do próprio Breuer, Breuer entrou em pânico e fugiu. O relacionamento evidentemente tornou-se intenso demais para ele. 2. Breuer se protegeu do perigo desse relacionamento, isto é, de sua ansiedade de sucumbir aos encantos de Ana O, primeiro literalmente lançando-se nos braços de sua esposa e depois convencendo-se de que sua paciente estava muito doente e que seria melhor morrer. 3. Freud, para quem o problema de Ana O era essencialmente teórico, ele não tinha nenhum problema pessoal. O relacionamento terapêutico com ela lidou com a ameaça de um envolvimento muito intenso com pacientes do sexo feminino, convencendo-se de que isso só poderia acontecer com Breuer. Comentarei isso mais tarde. Vejamos agora os eventos que antecederam a publicação de Estudos sobre a Histeria, 1893 a 1895. No final da década de 1880 e ainda mais no início da década de 1890, Freud continuou tentando reavivar o interesse de Breuer pelo problema da histeria ou induzi-lo pelo menos a revelar ao mundo a descoberta que sua paciente, Ana O, havia feito. Nesse esforço ele encontrou forte resistência, cuja razão a princípio não conseguiu compreender. Embora Breuer fosse muito mais velho que ele, 14 anos mais velho, foi o homem mais jovem que pela primeira vez assumiu inteiramente o papel principal. Aos poucos, Freud percebeu que a relutância de Breuer estava ligada à sua experiência perturbadora com Ana O, relatada anteriormente nesse capítulo. Então, Freud lhe contou sua própria experiência com uma paciente que, de repente, o abraçou pelo pescoço. Num acesso de afeição, ele explicou suas razões para considerar tais ocorrências desagradáveis
como parte dos fenômenos transferenciais característicos de certos tipos de histeria. Isso parece ter tido um efeito calmante em Breuer, que evidentemente havia encarado sua própria experiência desse tipo de forma mais pessoal, e talvez até se censurasse por indiscrição no tratamento de sua paciente. De qualquer forma, Freud finalmente conseguiu a cooperação de Breuer, entendendo-se que o tema da sexualidade deveria ser mantido em segundo plano. A observação de Freud evidentemente causou profunda impressão, visto que, quando preparavam os estudos juntos, Breuer disse a respeito do fenômeno transferencial: acredito que essa seja a coisa mais importante que ambos temos a revelar ao mundo. Jones, 1953, página 250. Neste relato, os seguintes fatos merecem ênfase. 1. O material psicoterapêutico com o qual Freud descobriu a transferência não se referia ao seu próprio paciente, mas ao de outra pessoa. As experiências eram de Anna O. e Breuer, as observações de Freud. 2. Um forte fio de negação permeia o pensamento de Freud ao formular o conceito de transferência. Por exemplo, para que isso aconteça é preciso ser um Breuer. Ao constatar que não é necessário, concluiu que a transferência amorosa do paciente se deve à natureza da doença histérica. Sob nenhuma circunstância a atração do paciente pelo terapeuta deve ser considerada genuína. 3. O conceito de transferência de Freud era extremamente reconfortante para Breuer. Examinaremos cada um desses tópicos com mais detalhes. Transferência como defesa para o analista. Anna O, Breuer e Freud. O fato de Anna O não ter sido paciente de Freud, creio eu, não recebeu a atenção que merece. Possivelmente isso não foi um acidente de sorte, mas uma condição necessária para a descoberta dos insights básicos da psicanálise. Em outras palavras, o tipo de situação triangular que existia entre Anna O, Breuer e Freud pode ter sido indispensável para efetivar o avanço original no tratamento científico de certos tipos de materiais emocionais altamente carregados. Uma vez superado esse obstáculo, o observador externo pôde ser dispensado. Parece altamente provável que a posição de Freud em relação a Breuer e Anna O o tenha ajudado a assumir uma atitude contemplativa e científica em relação ao relacionamento deles. Breuer era um colega e amigo mais velho e reverenciado, e Freud se identificava com ele. Ele estava, portanto, em uma posição ideal para simpatizar com os sentimentos e pensamentos de Breuer sobre o tratamento de Anna O. Por outro lado, Freud não tinha nenhuma relação significativa com Anna O. Assim, ele tinha acesso ao tipo de material afetivo de Breuer que até então não estava disponível para observadores científicos. Ao mesmo tempo, ele foi capaz de manter uma atitude científica em relação aos dados, que o afetavam apenas por procuração. Às vezes, disse que o método psicanalítico foi descoberto por Anna O. Na verdade, ela descobriu apenas o método, e o método catártico, e como se viu, sua limitada utilidade terapêutica. Ela foi, no entanto, uma colaboradora verdadeiramente importante em uma descoberta ainda mais importante: o conceito de transferência. Este conceito é a pedra angular do método psicanalítico, bem como da teoria, e foi criado através da delicada colaboração de 3 pessoas: Anna O, Breuer e Freud. Anna O possuía os fatos básicos relevantes. Breuer os transformou em observações científicas utilizáveis, primeiro respondendo a eles de forma pessoal e segundo relatando-os a Freud. Freud era o observador e o teórico. Posteriormente, Freud conseguiu unir as duas últimas funções em si mesmo. Em sua autoanálise, ele foi capaz até mesmo de suprir todos os 3 papéis a partir das riquezas de sua própria personalidade. É lamentável que a autoanálise de Freud seja às vezes considerada uma conquista excepcionalmente heróica. Certamente ele poderia ter sido a primeira pessoa a realizar esse tipo de trabalho.
embora não se possa ter certeza disso. Ele foi certamente o primeiro a descrever e assim tornar públicos os métodos que utilizou. A descoberta das leis de Newton e dos princípios do cálculo também foram conquistas heróicas. Isso não nos impede de esperar que alunos do ensino médio os dominem e de fato os superem. Não há razão para tratar a psicanálise de forma diferente. Repito, tentei mostrar que como Ana O não era paciente de Freud, era mais fácil para ele assumir um papel de observador em relação às comunicações sexuais dela do que se elas tivessem sido direcionadas a si mesmo. Negação e transferência. Examinemos agora a tentativa de Freud de tranquilizar sua noiva, escrevendo-lhe que pacientes femininas só poderiam se apaixonar por um Breuer, nunca por ele. Freud pode ter acreditado que isso fosse verdade, ou se não, pode ter pensado que isso tranquilizaria Marta, ou pode ter considerado ambas as possibilidades, acreditando ora em uma, ora na outra. A evidência da probabilidade de cada uma dessas hipóteses, embora apenas sugestiva, vale a pena ponderar. Devemos começar com uma contradição. Freud afirmou que pacientes histéricas têm uma tendência natural a formar transferências amorosas em relação a seus terapeutas homens. Se assim for, certamente não é preciso ser um Breuer para que isso aconteça. Mas então, por que ele escreveu para Marta como o fez? Só podemos especular. Talvez tenha sido, como já mencionado, apenas um recurso para tranquilizar sua noiva. Ela poderia ter feito isso, no entanto, de forma mais eficaz, explicando seu conceito de transferência a ela. Foi, como sabemos, muito reconfortante para Breuer. Pode ter havido duas razões pelas quais ele não fez isso. Primeiro, seu conceito de transferência talvez não estivesse tão claramente formulado quando ele escreveu para Marta em 1883, como quando o usou com Breuer quase 10 anos depois. Em segundo lugar, Freud estava sob a influência de uma transferência paterna poderosa e positiva para Breuer. Desse ponto de vista, a afirmação de Freud de que as mulheres se apaixonam apenas por um Breuer assume nova importância. Isso significa que Breuer é o pai, Freud o filho. Assim, sua declaração a Marta significaria que as mulheres se apaixonam apenas por pais, homens adultos, não por crianças, meninos imaturos. Menciono essas coisas não para analisar Freud, mas para lançar luz sobre a função do conceito de transferência para o analista. O autoconceito de Freud durante os primórdios da psicanálise é relevante para nossa compreensão da tarefa de trabalho do analista. Sua observação autodepreciativa é apropriada à reconstrução oferecida acima da relação triangular entre Ana O, Breuer e Freud. Parece que Freud havia dividido certas atividades e papéis entre Breuer e ele mesmo. Breuer é o pai, o terapeuta ativo, o homem heterossexualmente ativo. Freud é o filho, o espectador ou observador, a criança sexualmente inativa. Este, não nos esqueçamos, era o papel sociossexual próprio do adolescente e jovem adulto de classe média na Viena da década de 1880. Consciente do desejo sexual, esperava-se que ele o dominasse por meio da compreensão, da espera, do trabalho e assim por diante. O mesmo tipo de domínio, não apenas das tensões sexuais, mas de todos os outros tipos que possam surgir na situação analítica, deve ser alcançado pelo analista em seu trabalho diário. Quando Freud era jovem e presumivelmente o mais capaz e frustrado sexualmente, talvez lhe fosse mais fácil acreditar que a atividade sexual com suas pacientes era impossível do que era possível, mas proibida. Afinal, o que é impossível não precisa ser proibido. Uma economia de esforço defensivo pode, portanto, ser alcançada definindo como impossível o que é de fato possível. A negação desempenha outro papel no conceito de transferência, pois ao desenvolver esse conceito,
Freud negou e ao mesmo tempo reafirmou a realidade da experiência do paciente. Este paradoxo, que já foi discutido, deriva da distinção entre experiência e julgamento. Negar o que o paciente sentiu ou disse não era novidade na psiquiatria. Freud deu continuidade a essa tradição, mas deu-lhe uma nova abordagem. De acordo com a opinião psiquiátrica tradicional, quando um paciente afirma ser Jesus Cristo, o psiquiatra deve considerar isso um delírio. Em outras palavras, o que o paciente diz é tratado como uma proposição lógica sobre o mundo físico. Essa proposição o psiquiatra classifica como falsa. Psiquiatras e não psiquiatras, no entanto, há muito tempo sabem que o paciente pode de fato sentir-se como se fosse Jesus Cristo, ou estar convencido de que ele é o Salvador, e podem concordar com a distinção fundamental entre experiências afetivas sobre o eu e proposições lógicas sobre o mundo externo. Os aspectos epistemológicos desse problema e sua relevância para a psiquiatria foram discutidos em outro lugar. Tsass, 1961, e parte 1 deste artigo. O que nos importa agora é reconhecer que no conceito de transferência, Freud introduziu essa distinção fundamental na psiquiatria, sem contudo esclarecer o fundamento epistemológico do conceito. Assim, quando Freud introduziu o conceito de transferência na psiquiatria, ele não negou a autoexperiência do paciente. Se o paciente declara estar apaixonado pelo analista, que assim seja. Ele repudiou enfaticamente, no entanto, a implicação da experiência de que o amor do paciente não deve ser satisfeito nem rejeitado. Na situação analítica, ambas essas ações de senso comum são equivocadas. Em seu lugar, Freud ofereceu a análise, Freud, 1914. Assim, ele assumiu o que os filósofos modernos passaram a descrever como uma metaposição em relação ao sujeito à sua frente. Reichenbach, 1947. Transferência e tranquilização. A noção de transferência é reconfortante para os terapeutas precisamente porque implica uma negação ou mitigação do pessoal na situação analítica. Quando Freud explicou a transferência a Breuer, este extraiu dela a ideia de que as propostas sexuais de Ana O eram, na verdade, destinadas a outros, não a ele. Ele era apenas um substituto simbólico para os objetos de amor reais da paciente. Essa interpretação tranquilizou Breuer tanto que ele abandonou suas objeções à publicação de estudos sobre a histeria. O conceito de transferência era necessário para Freud não menos que para Breuer, antes que qualquer um deles ousasse publicar o tipo de material médico-psicológico nunca antes apresentado por cientistas respeitáveis. A reação de muitos grupos médicos confirmou os temores de Breuer. Esse tipo de trabalho era assunto para a polícia, não para médicos. Essa visão revela mais do que apenas o pudor dos círculos médicos alemães do final do século XIX. Sugere que na psicanálise o que se interpõe entre a obscenidade e a ciência é o conceito de transferência. Este conceito e tudo o que ele implica torna o médico um não participante, juntamente com o paciente, na preocupação deste com emoções primárias, como erotismo, agressão, etc. Somente ao não responder ao paciente em seu próprio nível de discurso e, em vez disso, analisar suas produções, o analista eleva sua relação com o paciente a um nível superior de experiência. Incapazes de compreender o significado da transferência, os primeiros críticos de Freud não conseguiam distinguir o trabalho analítico de comportamento indecente. O conceito de transferência era reconfortante por outra razão também. Introduziu na medicina e na psicologia a noção do terapeuta como símbolo, o que torna os terapeutas como pessoas essencialmente invulneráveis. Quando um objeto se torna um símbolo de outro objeto,
As pessoas não reagem mais a ele como um objeto. Portanto, suas características como objeto tornam-se inescrutáveis. Considere a bandeira como símbolo de uma nação. Ela pode ser profanada, capturada pelo inimigo e até destruída. A identidade nacional que a bandeira simboliza sobrevive, no entanto. O conceito de transferência desempenha uma função semelhante. O analista é apenas um símbolo, terapeuta, para o objeto que representa, imago interna. Se, no entanto, o terapeuta for aceito como símbolo, digamos, do pai, sua individualidade específica torna-se irrelevante. Assim como a bandeira, apesar do que lhe aconteça, permanece um símbolo da nação, o analista, independentemente do que faça, permanece um símbolo do pai para o paciente. É aqui que reside o perigo. Assim como o médico pré-freudiano era ineficaz, em parte porque permanecia uma pessoa totalmente real, o psicanalista pode ser ineficaz se permanecer um objeto totalmente simbólico. A situação analítica exige que o terapeuta funcione como ambos, ou que o paciente perceba como ambos. Sem essas condições, a análise não pode ocorrer. O uso do conceito de transferência em psicoterapia, portanto, levou a dois resultados diferentes. Por um lado, permitia ao analista trabalhar onde de outra forma não poderia. Por outro, expunha-o ao perigo de estar errado em relação ao seu paciente e de abusar da relação analítica sem que ninguém pudesse lhe demonstrar isso. Se concordamos que existe um erro inerente à psicanálise e é difícil imaginar como alguém poderia contestar isso hoje, cabe-nos tentar corrigi-lo. É claro que houve muitas sugestões, começando com a proposta de Freud de que os analistas deveriam se submeter a uma análise pessoal e terminando com a ênfase atual nos chamados padrões elevados nos institutos analíticos. Tudo isso é inútil. Ninguém, incluindo os psicanalistas, descobriu até agora um método para fazer as pessoas se comportarem com integridade quando ninguém está observando. No entanto, esse é o tipo de integridade que o trabalho analítico exige do analista. Resumo da parte 2. Meu objetivo nesta parte do meu ensaio foi desenvolver a tese de que o conceito de transferência cumpre uma dupla função. É um construto lógico para a teoria psicanalítica e uma defesa psicológica para o terapeuta psicanalítico. Para ilustrar e sustentar esta tese, as origens históricas do conceito foram reexaminadas. Breuer, ao que parece, foi dominado pela realidade de seu relacionamento com Ana O. A ameaça do erotismo do paciente foi efetivamente domada por Freud quando ele criou o conceito de transferência. O analista podia, doravante, dizer a si mesmo que não era o objeto genuíno, mas um mero símbolo do desejo do seu paciente. A transferência é o eixo sobre o qual se desenvolve toda a estrutura do tratamento psicanalítico. É um conceito inspirado e indispensável. Contudo, também abriga as sementes não apenas de sua própria destruição, mas da destruição da própria psicanálise. Por quê? Porque tende a situar a pessoa do analista além do teste de realidade de pacientes, colegas e de si mesmo. Este perigo deve ser francamente reconhecido. Nem a profissionalização, nem a elevação de padrões, nem as análises de treinamento coercitivas podem nos proteger deste perigo. Somente a integridade do analista e da situação analítica podem salvaguardar da extinção o diálogo único entre analisando e analista.